Muitas pessoas aguardam sinais antes de algo ruim acontecer, como se o perigo fosse se anunciar ou você percebesse sua chegada. Mas nesses casos, os sinais de alerta foram ignorados, mal interpretados ou vieram tarde demais para fazer diferença. Homem que escondia atos indescritíveis sob aparência bondosa, marido aparentemente perfeito, até que sua esposa desapareceu sem deixar vestígios. E uma noite com amigos que terminou com alguém indo embora e nunca mais sendo visto. Esses não são apenas crimes. São momentos em que tudo parecia normal, até que deixou de ser. Kellyanne Bates nasceu em Manchester, Inglaterra, filha de Tommy e Margaret. Desde o início, ela era o tipo de criança que todo mundo não conseguia deixar de amar. Ela era brilhante, calorosa, com sorriso de gato de Cheshire e fazia todos à sua volta se sentirem à vontade. Ela era gentil, leal até demais e confiava demais nos outros, quase de forma perigosa. Ela era inteligente, se destacava na escola, era atlética e tinha objetivos claros para o futuro. Kelly queria ser professora para oferecer às crianças o mesmo cuidado e incentivo que recebeu. Para os pais, ela era independente, confiante e fazia as coisas do seu próprio jeito. Por muito tempo, tudo em sua vida parecia ir na direção certa. Em 1994, Kelly entrou na faculdade em Hyde e, para ganhar dinheiro extra, trabalhou como babá. Foi durante um desses trabalhos como babá que tudo mudou, porque foi aí que ela conheceu alguém. Era um homem chamado James Patterson Smith, e à primeira vista não havia nada nele que levantasse suspeitas imediatamente. Mas isso não significava que ele fosse inofensivo, porque James não era nada parecido com Kelly, nem de longe. Veja, Kelly tinha 14 anos e James tinha 45. Uma diferença de 31 anos de idade não o impediu. James vivia em Manchester, região de Gordon, desempregado, divorciado e discreto. Parecia normal aos vizinhos. Ele era bem cuidado, discreto, cuidava da casa, não bebia nem fumava, frequentava a igreja e parecia um cidadão exemplar. Mas essa imagem foi cuidadosamente criada, pois a portas fechadas, James já havia mostrado quem era. O casamento dele terminou muito mal após ele ser abusivo com a esposa, agindo de forma controladora, manipuladora e violenta. Ela conseguiu escapar antes que as coisas piorassem. Mas James continuou e, em seu próximo relacionamento, conheceu Tina Watson, de 20 anos. Logo depois, o mesmo padrão retornou: manipulação, controle e violência. Bem, Tina ficou grávida, o que só fez com que James tivesse ainda mais controle sobre a vida dela, e mesmo assim, o abuso não parou. Só piorou. Tina acabou conseguindo escapar também, mas não sem traumas. E então veio outra vítima, Wendy Modern, de 15 anos, e mais uma vez, o mesmo ciclo se repetiu. Ele escolhia garotas mais jovens, vulneráveis, garotas que eram fáceis de controlar e mais fáceis de isolar e quebrar com o tempo. Para o mundo exterior, ele parecia inofensivo, mas na realidade era metódico, paciente e extremamente perigoso. Depois de Wendy, James encontrou seu próximo alvo, e dessa vez era Kelly. Ela tinha 14 anos e cuidava de uma criança na casa de uma amiga quando James por acaso estava lá. Uma coincidência que mudaria tudo. Ele se ofereceu para levá-la para casa, e assim tudo começou. No início, nada parecia errado. James a ouvia, validava, dizia o que ela precisava ouvir e a fazia se sentir compreendida e segura. Mas aos poucos ele a envolveu. Com o tempo, James e Kelly foram se aproximando, até que, eventualmente, o impensável aconteceu e eles começaram um relacionamento. Um homem de 45 anos com uma garota de 14, e de alguma forma ele a convenceu a manter isso em segredo por 2 anos inteiros. James aliciou Kelly em completo silêncio, isolando-a e afastando-a ainda mais das pessoas que ela mais amava. Quando os pais dela perceberam que algo estava errado, já era tarde demais, porque Kelly não via o que eles viam. Ela via alguém em quem confiava, acreditava e agora estava disposta a defender, não importava o que acontecesse. E era exatamente isso que James queria. Então, quando completou 17 anos, Kelly foi morar com James, e ela realmente não tinha amigos. A Kelly, animada e brilhante, virou uma pessoa tímida, assustada e apagada, uma sombra do que era antes. Os pais dela eram contra a decisão, mas só podiam tentar convencê-la,
pois Kelly já era adulta e fazia suas próprias escolhas. James havia comprometido a capacidade de Kelly de tomar qualquer decisão racional, deixando-a perdida. Mesmo adulta, ela não conseguia tomar decisões lógicas, como deixar James para preservar sua vida e sanidade. Ela foi totalmente reprogramada para ser quem ele quisesse. Kelly raramente tinha permissão para visitar sua família, e quando conseguia, aparecia com ferimentos graves, todos causados por James. Margaret e Tommy fizeram o possível para fazê-la entender que isso não era normal, mas ela não conseguia enxergar além da manipulação dele. Ela sempre inventava desculpas para os machucados e nunca mencionava James. E com o passar do tempo, as coisas só pioraram. Kelly foi forçada a sair do emprego e não podia mais comemorar feriados com a família. E a única coisa que Margaret e Tommy recebiam em datas especiais eram cartões endereçados por James, mas escritos por Kelly. James estava fazendo jogos psicológicos cruéis com a família dela. Ele a mantinha trancada, e até os vizinhos de James raramente a viam, mostrando seu isolamento. A última vez que alguém viu Kelly pessoalmente foi em novembro de 1995. E então, nada. Ninguém jamais a veria novamente. Cinco meses após o último avistamento registrado de Kelly, um homem foi à delegacia e disse aos policiais que matou acidentalmente sua namorada durante uma discussão. O homem afirmou que tentou reanimá-la, mas sem sucesso. Ao entrarem no banheiro da casa em Gorton, Manchester, a polícia logo percebeu que não se tratava de um acidente. Os policiais descobriram o corpo sem vida de uma jovem e, tragicamente, era Kelly Ann Bates. O homem que foi à delegacia era James Patterson Smith. Os policiais vasculharam a casa e imediatamente souberam que Kelly havia passado pelo pior. O corpo dela foi para a autópsia, abalando até o médico legista. Havia ferimentos extensos no corpo dela. William Lawler, patologista que examinou Kelly, disse que os ferimentos dela foram os mais extensos que já viu na carreira. E isso vindo de um médico legista que já tinha visto mais de 600 vítimas até aquele momento. A autópsia revelou sinais de abuso prolongado e severo. É preciso ser uma pessoa muito cruel e depravada para fazer algo assim. Kelly foi desumanizada, degradada e ferida por meses, talvez desde que foi vista pela última vez. A polícia sabia que James foi quem tirou a vida de Kelly, e eles precisavam saber o motivo. E bem, James foi preso por assassinato e disse à polícia que só foi tão longe porque ela foi quem o provocou. Que foi Kelly quem o levou a feri-la gravemente e a submetê-la a privações. Que Kelly feriu James tão gravemente que ele, entre aspas, precisou lhe dar uma lição. Mesmo depois de fazer tudo isso com ela, James ainda teve a coragem de colocar toda a culpa em Kelly. James foi avaliado por um psiquiatra especialista, que diagnosticou um grave transtorno paranoide com ciúmes mórbidos. Segundo eles, ele vivia em uma realidade distorcida. Mas isso ainda não é desculpa para o que ele fez com Kelly, obviamente. Ele poderia ter buscado ajuda quando precisou, mas não fez isso. Kelly acabou pagando o preço. O caso foi a julgamento e James declarou-se inocente. A família de Kelly ficou de coração partido e devastada, além do que se pode imaginar. Eles tentaram impedi-la de ir embora com esse homem. Eles tentaram persuadi-la da melhor forma possível a terminar o relacionamento com ele. Mas no final, Kelly foi quem mais sofreu e, no fim das contas, perdeu a vida. Durante o julgamento, foram apresentadas no tribunal fotos do que ela sofreu. No fim, o júri deliberou por apenas 1 hora. James Patterson Smith foi condenado à prisão perpétua com um tempo mínimo obrigatório de apenas 25 anos. Ele literalmente fez essa jovem passar pelo pior, isolou ela da família e dos amigos e a submeteu à tortura literal. E ele pegou 25 anos. Penso que se James tivesse sido denunciado logo pela esposa ou pelas vítimas anteriores, talvez tudo isso tivesse sido evitado. Não me entenda mal, não culpo ninguém além dele. Essas mulheres e meninas foram severamente manipuladas e doutrinadas por James, e ele é o único vilão dessa história. Mas talvez, se algo pudesse ter sido feito, Kelly não teria precisado ter esse fim. James sentia um prazer distorcido em abusar de suas vítimas e manipulá-las. Ainda não está claro por que as coisas pioraram tanto e tão brutalmente com Kelly.
Talvez por isso as vítimas anteriores dele sentiram que não podiam falar. Afinal, quem acreditaria nelas? Essa é a triste realidade em casos como esse. Quando as vítimas falam, muitas vezes são recebidas com descrença. Mas talvez, de certa forma, por pior que tudo tenha sido, elas nunca acreditaram que James chegaria a esse ponto. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A dor de perder a filha foi demais para Tommy e Margaret. Eles sentiram que não podiam fazer nada para protegê-la. Sentiram-se impotentes, assim como Kelly. É assim que esse tipo de dor funciona. Ela não para nas vítimas. Ela simplesmente é transferida para as pessoas que eles amam. Em dezembro de 2020, Margaret Bates faleceu após longa luta contra problemas de saúde. E seus pensamentos estavam sempre com sua filha, até o último momento, pensando no que poderia ter feito para protegê-la melhor de James, um monstro que tirou sua filha dela da forma mais devastadora possível. A primeira audiência de liberdade condicional de James ocorreu em 2023, e felizmente ele teve a liberdade condicional negada. Não sabemos quando será a próxima audiência de liberdade condicional dele, mas eu, ao menos, espero que ele nunca saia da prisão até seu último dia. Porque é lá que ele pertence e todos nós sabemos que ele vai atacar novamente. Ellie Nielsen era de Charlottenland, Dinamarca, uma pequena cidade perto de Copenhague. Desde jovem, ela se destacava por ser inteligente, brilhante e extrovertida. Ela falava inglês e francês fluentemente. Ela era uma aluna dedicada e alguém que tinha ambições maiores do que a pequena e tranquila cidade onde cresceu, porque Charlottenland era pacífica. Mas para alguém como Haley, aquilo parecia limitante, era o tipo de lugar onde a vida permanecia previsível. E ela não queria previsibilidade, ela queria aventura, queria conhecer o mundo, experimentar novas culturas e construir uma vida que estivesse sempre avançando. Então Haley fez exatamente isso, saiu de casa para estudar no Reino Unido como intercambista e depois que partiu, nunca mais parou. Ellie viajou, trabalhou como au pair em Paris, estudou para ser intérprete de francês em Copenhague e por fim conseguiu o emprego dos sonhos, comissária de bordo. Isso permitia que Haley viajasse constantemente, evitando ficar em um lugar só por muito tempo, e durante todo esse tempo, tudo na vida dela parecia estar indo exatamente do jeito que ela queria. Mas esse tipo de liberdade nem sempre dura, porque eventualmente outra pessoa entrou na história. Foi em 1969 quando Haley estava em Miami, e ela conheceu o piloto da Eastern Airlines, Richard Crafts. Richard, de família privilegiada em Nova York, estudou em escola particular, viajava muito e vivia de forma que muitos só sonham. Apesar de tudo, Richard não era do tipo que queria sossegar. Ele era conhecido por ser um verdadeiro playboy, sempre cercado de mulheres e sem nenhuma intenção real de se comprometer com apenas uma. Ele serviu nos fuzileiros navais, mas fora isso, não havia muito mais que chamasse atenção nele. Mas por algum motivo, Haley era diferente. Havia algo nela de que Richard simplesmente não conseguia se afastar. Em pouco tempo, mesmo sendo opostos, iniciaram um relacionamento. Em 1975, após cerca de 6 anos de namoro entre idas e vindas, eles se casaram e se mudaram para Newtown, Connecticut. E por fora, parecia uma vida perfeita. Mas essa imagem não correspondia à realidade. Entre 4 paredes, o casamento deles era instável. Amigos e familiares notaram machucados em Ellie difíceis de explicar. E em 1986, as coisas ficaram ainda piores. Haley começou a suspeitar que Richard estava traindo ela. Ela decidiu descobrir a verdade, em vez de imaginar. Ela contratou um detetive particular chamado Keith Mayo para seguir Richard e documentar o que ele realmente estava fazendo. E o que Keith descobriu confirmou seus piores temores. Richard estava tendo um caso com outra comissária de bordo de Nova Jersey. E não era qualquer pessoa, era exatamente a mulher que Haley já suspeitava. Essa traição foi um golpe duro. Desta vez, ela decidiu agir, buscou um advogado de divórcio e enfrentou Richard. Ela disse a ele que tinha acabado, mas Richard não a deixou ir embora tão facilmente. Ele a manipulou e a convenceu a ficar, de alguma forma, adiando o inevitável. E por um tempo, bem, Haley manteve sua posição. Ela ia deixá-lo, não importava o que fosse preciso, mas ela nunca teve essa chance. Porque pouco tempo depois dessa decisão, Haley Crafts desapareceu.
Em 18 de novembro de 1986, Haley voltava para casa após trabalhar em um voo longo em Frankfurt, Alemanha Ocidental. Ela ficou fora alguns dias, e após o voo, seus amigos a deixaram na casa que dividia com Richard. Ela estava animada por voltar para casa e rever os filhos, mas preocupada com a tempestade de neve prevista para a noite. Ela suspirou aliviada ao chegar em casa antes da tempestade. Mas ela não foi ao trabalho após a tempestade. Isso preocupou a todos imediatamente por alguns motivos. Primeiro, ela nunca faltava ao trabalho. Essa era sua parte favorita da vida. Ela amava o trabalho, e todos lá a amavam. Além disso, o trabalho ajudava Haley a manter a mente ocupada, afastando-a das brigas e do iminente divórcio com Richard. Quando sua funcionária favorita faltou, colegas ligaram para a casa dela. Se você não percebe o quanto Haley era querida no trabalho, isso pode te dar uma ideia, mas esse não era o único motivo de os colegas estarem tão apreensivos. Durante o voo para a Alemanha Ocidental, ela estava infeliz e contou a colegas que não se sentia mais segura perto de Richard. Ela estava preocupada com o divórcio e seu instinto simplesmente dizia que algo iria acontecer. Ele continuou e disse a uma colega de trabalho: "Se algo acontecer comigo, não ache que foi acidente." Os amigos dela ficaram muito preocupados ao saber que ela estava sem dar notícias e aparentemente faltou ao trabalho, algo inesperado para eles. Ela nunca tinha agido por impulso antes. Como disse, ligaram para o fixo dela e a babá Marie atendeu. Não sei se mencionei, mas o casal contratou uma babá para cuidar dos filhos, pois estavam sempre viajando a trabalho. Eles precisavam de ajuda extra. A babá Marie contou aos amigos de Haley que não havia nem tinha notícias dela há 2 dias. Na verdade, Richard acordou Marie no meio da noite da tempestade de neve e pediu que ela levasse as crianças para a casa de sua irmã devido à queda de energia. Marie perguntou sobre Haley e Richard disse que ela ainda estava trabalhando. Agora, Marie não questionou muito isso e acabou passando o dia inteiro seguinte na casa da irmã de Richard porque Richard estava consertando a energia na casa deles. Meio estranho, mas tudo bem, eu acho. Mas agora os amigos de Haley estavam ainda mais confusos porque o voo tinha terminado há 2 dias. Então, onde ela estava? Bem, os amigos dela acabaram entrando em contato com Richard e ele disse que ela estava atualmente na Dinamarca visitando a mãe. Os amigos, obviamente, não acreditaram nisso, porque ela nunca contou nada para ele sobre essa viagem para a Dinamarca. Se ela visitasse a mãe, os amigos saberiam, certo? Isso continuou por um tempo. Os amigos dela seguiram procurando Richard para saber onde ela estava, e agora ele começou a mudar sua versão. Ele mudou a versão, dizendo antes que ela estava na Dinamarca e agora que estava nas Ilhas Canárias com uma amiga. Ele mudava a história e às vezes dizia não saber onde ela estava. Os amigos de Haley estavam cada vez mais preocupados. Mas eles estavam perdidos. Em outro lugar, o detetive Keith também não tinha notícias de Haley desde que ela deveria ter voltado. Keith, o detetive particular, foi quem contatou a polícia em 1º de dezembro e registrou o desaparecimento dela. A polícia inicialmente o dispensou, dizendo que Haley era adulta e podia ir e vir quando quisesse. Mas Keith discordava, usou seus contatos, reuniu as descobertas e entregou tudo ao promotor do condado, que encaminhou o caso à Polícia Estadual de Connecticut. Sério, se não fosse pelo Keith e pelos amigos da Haley, que seguiram procurando, quem sabe onde esse caso teria ido parar? Keith e os amigos da Haley estavam muito preocupados, pois já fazia 2 semanas desde que ela foi vista pela última vez. Mas o que o Richard estava fazendo? Bem, ele estava de férias com os filhos na Flórida, porque tirar umas férias na Flórida enquanto sua esposa está literalmente desaparecida e o fato de que você nem sequer comunicou o desaparecimento dela não levanta nenhuma suspeita, né? A polícia aproveitou a ausência de Richard e vasculhou a casa da família Crass. E eles encontraram várias coisas bizarras. Primeiro de tudo, eles encontraram pedaços do carpete que tinham sido cortados do quarto principal. Então, Marie procurou a polícia e disse que viu manchas vermelhas naquele carpete, e agora ela contou aos policiais que o carpete havia sumido. Havia também manchas assustadoras de vermelho no colchão da cama deles. As coisas não estavam indo bem. Algo fez a polícia checar o uso do cartão de crédito de Richard. O que encontraram os deixou intrigados. Richard gastou bastante comprando algumas coisas, incluindo um freezer horizontal que agora sumiu. Ele comprou uma motosserra e alugou um triturador de madeira. Para que ele precisava de todas essas coisas?
A polícia logo descobriria algumas dessas respostas. Um homem chamado Joseph Hine se apresentou e contou à polícia que viu um homem com uma jaqueta laranja brilhante perto do Lago Zoar, em 18 de novembro. Isso aconteceu durante uma nevasca, poucas horas após Ellie voltar do trabalho, quando ele estava ao lado de um caminhão alugado com trituradora de madeira. Ele viu a trituradora funcionando tão claramente quanto via os detritos caindo no lago. Você deve estar se perguntando, o que Joseph fazia lá? Ele trabalhava removendo neve das estradas naquela noite e viu tudo sentado em seu limpa-neve. Então a polícia pediu para Joseph levá-los até o exato local onde ele viu o homem, e foi o que ele fez. E o que a polícia encontrou naquele lago foi tudo, menos o que eles esperavam encontrar. A indiferença de Richard sobre o sumiço da esposa, suas compras estranhas e a opinião da população. O suposto flagrante de Richard usando um triturador de madeira durante a nevasca deixou a polícia muito desconfiada. Então eles enviaram equipes para uma grande parte do lago, e mesmo que a missão parecesse louca e ninguém esperasse encontrar nada, aos poucos as equipes de mergulho começaram a trazer à tona algumas coisas perturbadoras. Vários itens foram recuperados do lago e, após testes forenses, foi constatado que sangue O negativo era predominante nessas águas. No fundo do lago, a equipe também recuperou uma motosserra com o número de série suprimido e na lâmina havia DNA humano. Ela foi enviada para análise e o sangue tanto do lago quanto da motosserra coincidiu com o de Ellie. Uma unha pintada também foi enviada para análise e, ao mesmo tempo, o banheiro de Ellie foi revistado em busca do mesmo esmalte de unha, e de fato, essa mesma cor foi encontrada no banheiro dela. Um dente também foi enviado para análise, e também foi confirmado que era dela. Basicamente, os restos mortais de Ellie estavam aparecendo no rio e sendo encontrados pelas equipes de mergulho dia após dia. Pensar que tudo isso foi tão elaborado e bem planejado é realmente assustador. Embora o corpo dela nunca tenha sido achado, as evidências bastaram para prender Richard Crafts em 13 de janeiro de 1987. O julgamento finalmente aconteceu em maio de 1988 em New London e foi amplamente divulgado. Caso de assassinato bizarro e perturbador, com uso de triturador de madeira para eliminar evidências do crime contra a própria esposa. Você não ouve nem vê algo assim todo dia nos anos 80? Bem, Richard foi muito reservado e manteve sua inocência até o último segundo. E provavelmente nunca saberemos o que realmente aconteceu com Ellie, porque ele não disse uma palavra. Mas o Estado tem uma teoria sólida. Segundo a promotoria, eles acreditam que Ellie foi dominada por Richard com um golpe na cabeça, o que resultou na mancha no carpete do quarto. Após a morte dela, ele escondeu o corpo da esposa no freezer da garagem até se sentir seguro. Depois, ele esvaziou a casa porque, se você se lembra, ele acordou Marie e praticamente empurrou ela e as crianças para fora de casa sob o pretexto de uma queda de energia, quando na verdade ele estava se preparando para se livrar do corpo da esposa. Richard levou o triturador de madeira e o freezer até o lago e passou os restos pelo triturador e se desfez da motosserra, alterando o número de série antes de jogá-la na água. Depois, voltou para casa. Como se ele não tivesse acabado de executar um plano muito bem pensado e deliberado para se livrar da esposa. O primeiro julgamento, por mais inacreditável que pareça, acabou sendo anulado, com um dos jurados sendo a favor da absolvição de Richard. O segundo julgamento foi realizado posteriormente, e em 21 de novembro de 1989, Richard recebeu o veredito de culpado e foi condenado a no mínimo 50 anos de prisão. O que, se você quer saber, ainda não é tempo suficiente, porque ele acabou sendo libertado em janeiro de 2020 por bom comportamento, reduzindo sua pena em quase 2 décadas. Adicione isso à lista de coisas estranhas da pandemia. O que torna esse caso tão perturbador é nunca sabermos por que Richard foi tão longe para se livrar da esposa. Se Ellie queria o divórcio e ele a desprezava sendo constantemente violento, por que não apenas se separaram? Será que Richard realmente fez tudo isso porque não queria pagar pensão para a ex-esposa ou pensão alimentícia ou algo assim? Bem, seu palpite é tão bom quanto o meu, mas isso não diminui a gravidade do crime. Ellie perdeu a vida só por querer sair de um casamento sem amor. E só isso já é de partir o coração. Há um momento, tarde da noite, em que tudo parece seguro o suficiente. Você está cansado, talvez tenha brigado com alguém querido e só quer ir para casa.
Quando alguém que você mal conhece se oferece para te acompanhar, não soa perigoso, e sim educado. Mas às vezes as pessoas mais perigosas não entram à força na sua vida. Elas esperam até que você já esteja vulnerável, até que confie nelas o suficiente. E então elas tomam uma decisão da qual você não pode voltar atrás. Porque neste caso, uma jovem fez tudo certo. Ela ficou sóbria, guardou suas chaves, pediu ajuda e mesmo assim desapareceu, sem um grito, sem uma luta registrada por câmeras, sem um único momento claro em que alguém pudesse dizer: "Foi aqui que tudo deu errado." Este é o assassinato de Christina Morris. Christina Marie Morris era de Wylie, Texas. Ela cresceu na vizinha Allen e se formou na Allen High School em 2009. Depois, ela frequentou a Universidade do Texas em Dallas, onde se formou em marketing em 2013, mas o que as pessoas mais lembram sobre Christina não tem nada a ver com onde ela estudou. Ela era engraçada, inteligente, cheia de energia, o tipo de pessoa que via o melhor em todo mundo, às vezes até demais. Christina fazia amigos com facilidade, ela admirava as peculiaridades das pessoas, suas diferenças, suas personalidades e fazia disso sua missão, fazer todos ao seu redor rirem, e geralmente conseguia. Para Christina, não existiam momentos pequenos, tudo era especial, tudo era uma aventura. Ela amava moda, verão e James Dean, e tinha uma frase em especial como lema: "Sonhe como se fosse eterno, viva como se fosse morrer hoje." Com apenas 23 anos, Christina era pequena, extrovertida, cheia de vida, tinha um grande coração e uma capacidade quase infinita de amar todas as pessoas ao seu redor. Ela sempre via o copo meio cheio, mesmo quando a vida dificultava. Os pais dela, Mark e Johnny, se divorciaram quando ela era bebê, mas Christina nunca viu como perda. Para ela, só significava ter duas famílias, não uma. Quando desapareceu, Christina namorava Hunter Foster há 1 ano, que conhecia desde o 7º ano. Eles moravam juntos em um apartamento em Fort Worth e por fora as coisas pareciam bem estáveis, mas a portas fechadas, o relacionamento deles começava a ficar tenso. Hunter era um modelo aspirante com um trabalho instável, frequentemente em Nova York. Ele adorava festas. Christina não. Trabalhava em tempo integral, assumia quase todas as responsabilidades e, às vezes, sustentava ambos financeiramente. As discussões aumentaram e a distância a atrapalhava, mas ainda assim não terminaram. Christina continuou, acordando, indo trabalhar, voltando para casa e repetindo o ciclo. Era difícil, mas ela aguentou firme. E então chegou o fim de semana do dia do trabalho, uma festa, uma noite com amigos e uma decisão que seria a última que Christina tomaria em sua vida. Era 29 de agosto de 2014, uma sexta-feira, e todos estavam saindo do trabalho para o fim de semana do dia do trabalho. Os amigos e conhecidos de Christina deram uma festa naquela noite e a convidaram. Claro, Christina não perdeu a oportunidade. Ela sabia que precisava de um tempo para relaxar, já que estava tão ocupada, e ficou bem animada. Ela ansiava por um merecido descanso com os amigos, após um dia inteiro de discussões com Hunter. Ela chegou a contar para uma amiga sobre seu possível futuro com Hunter. Essa conversa franca ficou para depois, pois suas amigas a convenceram a curtir a noite e esquecer tudo. E Christina concordou. Não deixaria que seus problemas de relacionamento arruinassem a noite divertida. Ela se arrumou, entrou no carro, tirou uma selfie e fez o trajeto de 45 minutos de Fort Worth até Plano, onde encontrou amigos do ensino médio para uma reunião. O plano era se reunir no apartamento de um amigo e depois ver onde a noite os levaria. Christina e seus amigos foram ao apartamento de Paulina e, após horas conversando e se divertindo, decidiram sair para tomar drinks. Eles acabaram indo para um lugar chamado Shops at Legacy, e por volta das 23 horas, eles estavam tomando uns drinks. Eles também foram ao Henry's Tavern e ao Scruffy Duffy's, e então o grupo voltou para o apartamento de Paulina, onde a festa recomeçou. Os amigos lembraram que todos estavam bêbados, mas Christina ainda estava sóbria. Como ela tinha dirigido até Plano, não tinha planos de ficar completamente bêbada, já que realmente não tinha um jeito seguro de voltar para casa, e estava bem claro que ninguém mais estava em condições de levá-la de carro. Ela também estava um pouco abatida por causa da briga com Hunter, mas por volta das 2h12 da manhã, ela mandou uma mensagem para Hunter ir buscá-la. Mas Hunter não respondeu a nenhuma das mensagens dela. Você deve se perguntar por que ela pediu ao Hunter para buscá-la se já tinha carro. Bem, o que aconteceu foi que Christina tinha perdido as chaves temporariamente, por isso pediu esse favor para Hunter.
Mas como ele não respondeu, Christina começou a procurar as chaves e acabou encontrando. Isso deixou Christina ainda mais irritada. Hunter saiu com amigos para festejar e beber no centro de Dallas, e agora não respondia às mensagens dela. A última mensagem de Christina para Hunter dizia que ela sentia muito, esperava que ele estivesse se divertindo, e que seu celular estava quase sem bateria. Infelizmente, essa foi a última vez que Christina falou com alguém. Horas depois, todos estavam de ressaca e cansados, e os amigos de Christina pediram para avisarem se chegaram bem em casa. A única pessoa que não estava respondendo era Christina. Os amigos dela estranharam quando as ligações iam direto para a caixa postal, mas não deram muita atenção. Eles pensaram que talvez Christina estivesse apenas se atrasando para o trabalho e que responderia quando pudesse, mas no local de trabalho de Christina, seus colegas esperaram e esperaram que ela aparecesse, mas ela não apareceu. Christina quase nunca faltava ao trabalho e, quando faltava, avisava a todos com antecedência. Embora os colegas não tenham agido no primeiro dia, no segundo, com a ausência de Christina, começaram a ter um mau pressentimento. Então os amigos de Christina ligaram para a mãe dela, Johnny, mas ela também não tinha notícias de Christina durante todo esse tempo. Johnny avisou Mark, e sem conseguir falar com Christina, a polícia entrou no caso. No dia 2 de setembro, 3 dias após a festa de que participou, Christina Morris, de 23 anos, foi dada como desaparecida. Christina foi a uma festa com amigos e desapareceu. Ninguém tinha notícias dela desde aquela noite. Já se passaram mais de 2 dias. A polícia achou isso alarmante e decidiu procurar o carro de Christina. Ao chegarem ao apartamento de Paulina, viram que o carro de Christina seguia trancado e intacto no estacionamento. Era como se ela nunca tivesse chegado ao carro. Mas por quê? Christina achou as chaves do carro e estava saindo, mas o carro ainda estava no AP da Paulina. Para onde ela foi e como? A polícia investigou mais e perguntou a Paulina se viu alguém saindo com Christina naquela noite. Ela deu informações úteis. Paulina lembrou de ver um homem saindo com Christina, um dos presentes na festa. O nome dele era Henrique Arotti. Agora a polícia tinha uma direção. Christina saiu com alguém. Mas quem era Henrique? Bem, além de estudarem juntos, Henrique era um estranho para eles. Paulina o convidou para a reunião para não deixá-lo de fora. Mas ele era só um mero conhecido, não um amigo de verdade. A polícia precisava falar com Henrique. Ele foi a última pessoa que esteve com Christina, então devia ter informações valiosas. Ele não era suspeito. A polícia só queria ouvir sua versão para ligar os pontos. Então Henrique foi chamado, mas não ajudou muito. Ele admitiu que ele e Christina saíram juntos, mas ao chegar ao fim do condomínio, seguiram caminhos diferentes. E além disso, Henrique não se lembrava de mais nada. E ele bebeu muito na festa, então havia alguns lapsos de memória. Isso deixou a polícia com pouquíssimas pistas, o que significa que Christina poderia literalmente estar em qualquer lugar. Mas Henrique se lembrou de um detalhe importante. Christina estava em uma ligação com alguém, e parecia que estava ficando muito frustrada com essa pessoa. E com essa notícia, a polícia ficou alerta. Era uma pista pequena, mas ainda assim era uma. Os policiais aceleraram e tentaram rastrear a ligação telefônica para começar a investigação. Henrique acabou sendo chamado de volta à delegacia para uma rodada de interrogatório mais detalhada, e ele se lembrou de Christina ter feito uma ligação para alguém. Ela também usou o telefone de Henrique para falar com essa pessoa às 3h50 da manhã. Essa pessoa era Hunter, mas ele não retornou a ligação para ela. Depois de Henrique, Hunter também foi chamado para depor, e ele disse à polícia que o motivo de não ter conseguido falar com Christina foi porque havia perdido o telefone e estava distraído com outras coisas. Quando a polícia pediu o telefone de Hunter para análise, ele ficou desconfortável e pediu para sair. Essa reação deixou a polícia ainda mais desconfiada de Hunter. Como ele não se preocupava com Christina? Por que ele não entregaria o telefone? A polícia resolveu investigar mais sobre ele e onde estava no momento do desaparecimento de Christina. Se Hunter não tivesse álibi, a polícia o veria de outra forma. Eles contataram os amigos dele, que confirmaram o paradeiro de Hunter. Ele estava em Dallas, e a localização do celular dele mostrava que ele estava em Dallas. Ele não estava em plano quando Christina desapareceu. Mas o destaque foi o álibi.
Veja, Hunter estava facilitando uma negociação de drogas com um agente federal disfarçado. É meio irônico que o álibi de Hunter seja ele cometendo um crime. Mas, sabendo o que a polícia agora sabia sobre Hunter, a hesitação dele em entregar o celular fazia muito mais sentido. O motivo pelo qual ele não queria não era por causa do desaparecimento de Christina ou qualquer coisa relacionada a isso, mas porque ele estava traficando substâncias ilegais, e ainda por cima para um agente federal. Então toda a suspeita sobre Hunter diminuiu depois dessa revelação, e a polícia voltou a focar sua atenção em Henrique. Ao falar com outros na festa, os policiais ouviram que achavam estranho suspeitarem de Henrique, já que ele e Christina nem interagiram na festa. Henrique, naquela noite, pareceu não dar atenção a Christina. E, na verdade, Henrique estava de olho em outra mulher chamada Sabrina. Mas Sabrina não tinha o menor interesse em Henrique, e, resumindo, ela rejeitou todas as investidas dele. Henrique, muito chateado, resolveu sair da festa com Christina ao notar que ela também ia embora. Isso foi confirmado por várias pessoas na festa, e uma amiga de Christina ligou para ela 10 minutos após sua saída para saber se estava bem. Christina disse que estava com Henrique e tudo estava bem. A polícia analisou outras imagens de câmeras de segurança e confirmou que Christina e Henrique saíram juntos para o estacionamento. Mas Christina não chegou ao carro. Na verdade, 3 minutos depois, outra câmera de segurança flagrou o carro de Henrique saindo do condomínio de apartamentos, e não havia sinal de Christina. Ela não estava no condomínio e parecia estar saindo. E a única suposição plausível era que Christina e Henrique saíram juntos no carro de Henrique. A polícia esperava encontrar imagens mostrando que Christina talvez foi forçada ou coagida a entrar no carro de Henrique. Mas eles não encontraram. Christina caminhava ao lado de Henrique, como amigos fazem. Ela não se sentia ameaçada por ele. Isso dificultava o trabalho dos investigadores, que não tinham outros suspeitos para investigar no momento. Mas não muito tempo depois, a história de Henrique mudou. Ele disse que ele e Christina caminharam até seus carros, então Henrique seguiu seu caminho e não sabe para onde Christina foi ou o que houve com ela. Mas por que a mudança repentina em sua história? Essa foi a pista que ajudou a polícia a confirmar que seguia o caminho certo, ou assim esperava. Essa história tinha muitas lacunas e confusão. A prova decisiva veio quando os detetives viram Henrique pessoalmente ao chegar à delegacia para ser interrogado. Ao telefone, ele parecia preocupado, mas cooperativo. Ele assegurou à polícia que faria tudo o que pudesse para ajudar a encontrar Christina. Mas quando ele entrou na delegacia e os detetives o viram, ficaram surpresos porque ele estava com ferimentos no antebraço e nas mãos, e não eram ferimentos comuns. Esses eram ferimentos compatíveis com uma luta. Os nós dos dedos dele estavam machucados, as mãos estavam feridas, mas Henrique tinha uma explicação para tudo isso. Ele disse à polícia que os ferimentos aconteceram enquanto consertava o carro, quando um pneu caiu em seu braço. Nesse processo, ele se irritou e descontou dando um soco no carro, amassando-o. Quando isso não convenceu, Henrique novamente mudou sua versão e disse à polícia que brigou com alguém, mas não sabemos com quem. Apesar de a polícia estar desconfiada de Henrique, eles não tinham um mandado para revistar o carro dele, então ele foi autorizado a ir embora. A polícia continuou investigando e falou com os funcionários da loja onde Henrique era gerente. Ele costumava chegar à loja às 8 da manhã nos sábados em que trabalhava, mas no dia após Christina ser vista pela última vez, chegou com 3 a 4 horas de atraso. Segundo colegas de trabalho, ele reclamou de dor nas costelas e andava de forma estranha. A polícia queria saber onde Henrique esteve durante aquelas 3 a 4 horas, e uma breve investigação trouxe outra informação crucial. Henrique estava em um lava-rápido e as câmeras de segurança o mostraram limpando o carro intensamente. Ele ficava olhando para o carro por muito mais tempo do que o necessário, e depois o esfregava obsessivamente várias vezes, como se estivesse tentando remover alguma coisa. Isso era estranho, mas talvez não fosse nada. Talvez ele só gostasse de manter o carro limpo. Enquanto isso, estavam sendo feitas buscas por Christina. Pais, amigos e a comunidade buscavam por ela, enquanto a polícia montava silenciosamente o caso contra Henrique. Além disso, Hunter só então percebeu a gravidade do ocorrido com Christina e ficou devastado. Ele procurou os pais de Christina e pediu desculpas várias vezes por não tê-la visto naquela noite.
Desde então, ele tem estado emocionalmente fragilizado e arrependido, e com razão. Em novembro, a polícia obteve mandado para revistar o carro de Henrique e rapidamente o inspecionou, coletando amostras internas e externas. O carro tinha danos consideráveis no paralama dianteiro direito, e quando os testes forenses foram realizados, a polícia encontrou o DNA de Christine dentro do carro, e não apenas nos bancos ou algo assim, eles encontraram o DNA dela no porta-malas. Havia uma quantidade considerável de DNA no carro de Henrique. Não era apenas transferência ou DNA deixado pela Christina ao pegar algo no porta-malas. Era muita coisa. Ficou claro que Christina esteve no porta-malas do carro de Henrique recentemente. A polícia também obteve dados das torres de celular até as 4h56 da manhã. Os celulares de Christina e Henrique estavam conectados à mesma torre. Os dois estavam no estacionamento do complexo, mas cerca de 1 hora depois, o celular de Christina foi desligado e não se conectava mais a nenhuma torre. E com essa informação, a polícia finalmente apontou Henrique como suspeito no desaparecimento de Christina. A polícia o prendeu em dezembro, 4 meses após a noite fatídica em que Christina saiu com os amigos e não voltou para casa. Ele foi acusado só de sequestro qualificado, mas ficou detido sob fiança de $1 milhão. A polícia não tinha o corpo de Christina e não queria deixar Henrique escapar novamente, então a melhor coisa que podiam fazer naquele momento era indiciá-lo por sequestro qualificado. Na verdade, a polícia temia que seu maior medo se confirmasse, que Christina talvez não estivesse mais entre eles. Ela não tinha entrado em contato com ninguém durante todo esse tempo, e as evidências que a polícia continuava encontrando também não eram animadoras. Foi um momento difícil para a família de Christina. Eles continuavam esperando que Christina voltasse para casa sã e salva, mas também estavam se preparando mentalmente para a pior notícia possível. É algo de partir o coração passar por isso, manter a esperança de que a pessoa amada ainda está segura e por aí, mas também pensar no pior desfecho. Ninguém conseguia entender o que a família Morris sentiu naquele período. Mas depois que Henrique foi acusado, ele se declarou inocente das acusações e agora aguardava o julgamento. Alguns meses depois, Henrique foi indiciado por sequestro, além de outras 4 acusações não relacionadas envolvendo meninas menores de idade. Henrique, com 22 anos na época, namorava uma menor de idade e o relacionamento deles avançou para outro nível. Nem vou entrar nesse assunto neste caso específico, esse é outro assunto para outro momento. Acredita-se que durante a festa, Henrique foi rejeitado por Sabrina e sentiu muito isso, e saiu da festa com Christina em vez disso. Inicialmente, ele não tinha nenhuma intenção com Christina, mas quando viu que ela estava vulnerável, sendo ignorada pelo namorado e já estava de mau humor desde o começo, Henrique tentou confortar Christina e, nesse processo, pode ter tentado dar em cima dela. Christina, sem nenhum interesse em Henrique e já lidando com muita coisa, o rejeitou, e como resultado, ele ficou visivelmente irritado. Ele foi rejeitado por 2 mulheres seguidas, o que foi um grande golpe para Henrique. Agora, embora o que realmente aconteceu não esteja claro, acredita-se que Henrique usou força para subjugar Christina e a forçou a entrar em seu carro. O dano ao paralama dianteiro pode ter sido o resultado dessa altercação. Sem o corpo de Christina ou autópsia, a polícia não pode afirmar com certeza como ela foi atacada. Ela morreu após a luta e Henrique escondeu seu corpo no porta-malas e dirigiu para se livrar dele. Acredita-se também que Christina entrou no carro dele voluntariamente, pensando que ele a deixaria em algum lugar, mas ele não pretendia isso. Quando Christina percebeu que não estava sendo levada para casa, começou a lutar e tentou escapar. Mas Henrique levou a melhor e a dominou, atacando-a fatalmente no processo e depois se livrando do corpo dela em algum lugar. Os ferimentos sofridos por Henrique foram resultado da tentativa de Christina de se defender, mas como sabemos agora, infelizmente ela não teve sucesso. A teoria é mais plausível, pois há só 3 minutos entre as imagens das câmeras de segurança. Uma mostra Christina e Henrique indo ao estacionamento, e a outra o carro de Henrique saindo. Henrique sempre afirmou ser inocente e pediu investigação mais profunda sobre Hunter, namorado de Christina. A promotoria apresentou provas dos desejos doentios de Henrique por outras mulheres, além de vários vídeos explícitos encontrados em seu celular. Esse cara era a definição de um sinal de alerta.
Mas por outro lado, a defesa só tinha uma coisa a seu favor, que era o fato de não haver nenhuma prova concreta de que Christina entrou no carro de Henrique. Eles destacaram que o argumento da promotoria era apenas circunstancial. Sobre o DNA no porta-malas de Henrique, a defesa alegou contaminação cruzada, pois os carros de Henrique e Christina foram analisados no mesmo laboratório. Mas obviamente isso não era verdade. O julgamento acabou e chegou a hora do veredito. Em setembro de 2016, após 2 dias inteiros de deliberação, o júri voltou com sua decisão e Henrique Orotti foi considerado culpado de sequestro qualificado em primeiro grau de Christina Morris. Durante o veredito, sentença e declarações de impacto da vítima, Henrique permaneceu estoico. Era possível vê-lo balançando na cadeira e, às vezes, até sorrindo quando os familiares de Christina faziam suas declarações comoventes a cerca de 1 metro dele. No fim, Henrique foi condenado à prisão perpétua com mínimo de 30 anos. Algo interessante foi que ninguém da família de Henrique esteve presente no veredicto ou sentença, o que é estranho, já que, segundo ele mesmo, Henrique era a pessoa mais legal que se poderia conhecer. Se ele é tão legal, por que a família dele o deixou de lado? Bem, agora que esse capítulo estava encerrado, restava apenas uma coisa, e isso mantinha a família Morris inquieta e acordada durante a noite. Onde estava Christina? Ninguém a encontrara até então, e todos achavam que ela tinha partido, mas sua família ainda queria se despedir dela de forma adequada, sem deixá-la onde estivesse. A mãe de Christina, Johnny, largou o emprego e fez da busca pela filha sua missão, colando cartazes e divulgando a notícia. Bem, todos os esforços deles e uma quantidade enorme de trabalho duro valeram a pena em março de 2018, e o caso de Christina finalmente chegaria ao fim. Mesmo assim, foi o desfecho mais trágico para o caso. Apesar de se prepararem para o pior, a família de Christina ainda tinha esperança de que ela estivesse viva em algum lugar. Essa esperança terminou quando restos esqueléticos foram achados numa área rural de Anna, no Texas. Tragicamente, os restos mortais foram identificados positivamente como sendo de Christina Morris. Como muito tempo se passou e os elementos naturais alteraram os restos mortais, nunca saberemos o que ocorreu com Christina em suas últimas horas e como ela teve seu fim trágico e precoce. E Henrique certamente não está falando, ainda afirma ser inocente e continua apontando o dedo para Hunter. A família Morris finalmente conseguiu o desfecho de que precisava após a condenação de Henrique. Mas agora eles tinham que seguir o longo caminho da cura e simplesmente seguir em frente após essa perda e a perda da sua brilhante, alegre, criativa, forte e determinada Christina. Em 1996, Rachel Mellon Skip, de 13 anos, ficou em casa sem ir à escola com nada além de uma dor de garganta. Ela se enrolou em cobertores, se aconchegou nos travesseiros e desapareceu. Nenhum vestígio dela jamais foi visto novamente. Cobertores, travesseiros e até Rachel pareciam ter sido completamente engolidos. Por anos, seu desaparecimento foi um mistério, porém, entre seus pertences, investigadores acharam algo perturbador. Uma anotação no diário escrita dias antes de ela desaparecer. Uma mensagem tão assustadora que alguns acreditam que aponta diretamente para a pessoa que a levou. Rachel Mellon nasceu em outubro de 1982. Ela vivia em Bolingbrook, Illinois, e estudava na B.J. Ward Middle School. Apesar do excelente desempenho escolar e de entrar na lista de honra, sua vida em casa era muito mais sombria. Rachel sofreu abuso durante boa parte da infância. Seus pais, Jeff e Amy, se separaram quando Rachel era muito pequena, com menos de 3 anos de idade. Em 1985, Amy já estava com outra pessoa, um homem chamado Vincent Mellon. Vincent se ofereceu para cuidar de Rachel e criá-la como sua própria filha, por isso o sobrenome dela acabou ficando reifenizado como Mellon Skiff. Logo depois, Amy e Vincent tiveram mais 2 filhos, um filho, Jason, que nasceu em 1988, e uma filha, Ashley, que nasceu em 1990. Enquanto a família mantinha as aparências por fora, o que acontecia a portas fechadas era muito pior do que qualquer um de seus conhecidos poderia imaginar. Rachel crescia em uma casa dos horrores, sofrendo males indescritíveis causados pelos próprios pais. Em especial seu padrasto, supostamente gentil e atencioso.
Amy e Vincent estavam juntos há 5 anos quando a verdadeira face de Vincent começou a aparecer. Para nós, ele parecia apenas um cara comum, alguém que não chamaria a atenção. Mas para Rachel e o resto da família, eles não conseguiam deixar de pensar nele a cada hora do dia, principalmente porque estavam com medo. Temiam sua personalidade explosiva. Vincent era uma bomba relógio prestes a explodir. Foi em 1990 que as coisas começaram a mudar para a família. Vince e Amy discutiam por Deus sabe lá o quê, quando Vince foi ficando cada vez mais irritado. Em um acesso de fúria cega, um sentimento que Vince conhecia muito bem, ele encurralou Amy perto de uma escada em casa e a empurrou escada abaixo. Amy caiu da escada, mas não se feriu gravemente. Após se recuperar, procurou a polícia e solicitou uma medida protetiva contra Vince, que aparentemente foi concedida. No entanto, pouco tempo depois, Amy decidiu que queria se reconciliar com Vince e resolveu retirar as acusações contra ele. Não teria concordado com essa decisão, mas foi o que ela escolheu. Como pode imaginar, o amor reacendido deles não durou muito. Vince rapidamente encerrou o que poderia ser um novo começo ao continuar abusando da família, agora incluindo Rachel. Em pouco tempo, Vince voltou aos seus velhos hábitos e agora começou a fazer ameaças contra a vida de Amy e Rachel. Apesar de fazer Amy acreditar no contrário, ele nunca aceitou Rachel como se fosse sua filha, sempre a mantendo distante e usando-a como moeda de troca em desentendimentos. Em 1995, Rachel finalmente se cansou. Ela tinha apenas 12 anos, mas fugiu de casa. Ela continuou correndo até chegar à casa de uma amiga. Ela nunca entrou na casa, e não parece que ela sequer tenha batido na porta, mas encontrou um lugar seguro do lado de fora e simplesmente dormiu ali durante a noite, esperando até a manhã seguinte para pedir ajuda aos avós. Seus avós apareceram e a levaram para casa, devolvendo-a ao abusador frio e insensível. Naquele verão, Rachel passou algumas semanas com seu pai biológico no Texas. No Texas, ela implorou ao tio para deixá-la mudar para Dallas. Não parece que ela tenha explicado todos os detalhes para ele, pois certamente teria ajudado se soubesse quão ruim era a situação. Infelizmente, seus pedidos foram ignorados. Apesar dos pedidos de Raquel, ela foi obrigada a voltar para casa, morar com a mãe e o monstro que chamava de padrasto. No outono de 1995, Raquel havia começado seu 7º ano escolar na escola Bidjota Ward Middle. Raquel era popular na escola e, para quem via de fora, parecia ter tudo. Ótimas notas, muitos amigos e sempre aparentava estar muito feliz. Só os amigos mais próximos sabiam da escuridão que pairava sobre sua vida familiar. A melhor amiga de Raquel era uma garota chamada Carrie. Carrie lembra de Raquel como alguém cheia de alegria de viver, e nada parecia realmente abalar seu ânimo. Nos últimos meses, Raquel se interessou por reciclagem, proteção ambiental e começou a explorar música e dança. A vida escolar e social dela melhorava, mas a situação em casa estava prestes a se tornar muito sombria. Meses depois, em janeiro de 1996, Carrie viu Rachel chorando perto do armário. Rachel nunca havia feito isso antes. Ninguém tinha visto essa garota alegre chorar. Quando alguns de seus amigos perguntaram o que havia de errado, Rachel não quis contar. Ela dizia apenas que não se sentia bem e resolveria o problema sozinha. Ela se distanciou dos amigos e parou de responder perguntas. Essa foi a última vez que alguém viu Rachel. Após sair da escola naquele dia, ela nunca mais voltou. Ela ligou dizendo que estava doente no dia seguinte, com dor de garganta, e então desapareceu. Era 31 de janeiro de 1996. Rachel estava em casa com seu padrasto Vince, que estava desempregado sem ir à escola. Era um dia de inverno muito frio, com temperaturas em torno de 20 graus negativos, ventos fortes e neve. Rachel e o padrasto estavam presos pela neve, sem saída. Por volta das 10h45 daquela manhã, Rachel ligou para sua avó para agradecer pelos presentes de Natal que ela havia enviado recentemente para ela. Não posso afirmar com certeza, mas parece que essa conversa foi com sua avó materna, mãe de sua mãe. O motivo pelo qual digo isso é porque, perto do final da ligação, sua avó, Lucy, percebeu que Rachel tinha começado a ficar muito quieta. Lucy percebeu isso e perguntou: "Ele está aí?", referindo-se a Vince.
Rachel apenas disse sim, e logo depois avisou que precisava ir. Segundo Vince, Rachel desligou o telefone e ambos jogaram Nintendo um pouco. Após uma hora, Vince conta que Rachel foi tirar um cochilo em seu quarto. Ela vestia calça amarela, chinelos vermelhos e moletom rosa. Ela se enrolou em um cobertor azul, pulou na cama e foi dormir. Esta teria sido a última vez que alguém viu Rachel, mas a história dela só fica mais confusa e perturbadora a partir daqui. Por volta das 14h30, Vince foi ver Rachel e percebeu que ela ainda dormia. A seguinte sequência de eventos acontece do ponto de vista de Vince, detalhando as informações que ele repassou à polícia mais tarde naquele dia. Vince contou que saiu após checar Rachel e foi passear com o cachorro. Mas lembre-se, está fazendo menos 20 graus com ventos fortes e uma nevasca intensa. Ele afirma que mesmo assim, caminhou 30 minutos com o cachorro antes de voltar para casa. Mas no caminho de volta para casa, o cachorro deles, um pastor alemão chamado Duke, percebeu um coelho correndo por um campo por onde eles estavam passando, e ele diz que Duke escapou da coleira e saiu correndo atrás do coelho. Vince não tentou colocar Duke na coleira, apenas foi embora e o deixou correr para o desconhecido. Vince disse que esperava que Duke voltasse para casa naquele dia, mas isso não ocorreu. Vince voltou para casa por volta das 15 horas daquela tarde. Ele afirma que não se preocupou com Rachel e apenas seguiu com suas tarefas. Às 15h15, a irmã mais nova de Rachel voltou da escola e logo notou que Rachel não estava em seu quarto. A irmã perguntou por Rachel, mas Vince não se preocupou. Não sabemos se ele inventou uma desculpa ou apenas não se importou, mas Vince nunca a procurou. Horas depois, uma corretora de imóveis viu um cachorro correndo em um campo próximo ao Mellon Hall. Ela reconheceu Duke e o levou rapidamente de volta para casa com a família. Isso foi entre 16H30 e 17H. Amy, mãe de Rachel, voltou para casa nesse horário com o filho Jason. Quando Amy percebeu que Rachel estava desaparecida, foi aí que ela imediatamente chamou a polícia para ajudar na investigação. Quando a polícia chegou à casa da família horas depois, iniciou a investigação pelo quarto de Rachel. Logo perceberam que algo estava errado ali. As evidências que haviam sido deixadas para trás, junto com as informações fornecidas por Vince, simplesmente não batiam. Algo estava errado, e a polícia estava determinada a esclarecer tudo. A polícia encontrou evidências importantes que indicavam o sequestro de Rachel. Primeiro perceberam que casacos, sapatos, carteira, bolsa e Sony Walkman dela foram deixados para trás. Rachel sempre levava esses itens, independentemente do destino. Além disso, em um dia de 20 graus negativos, por que Rachel sairia sem o casaco e os sapatos? O cobertor azul que ela mantinha na cama também estava desaparecido, assim como seus 2 travesseiros favoritos. Depois de ficarem alarmados com esses itens desaparecidos, eles verificaram a porta da frente da casa e perceberam que não havia sinais de arrombamento. Vince disse que, ao sair com o cachorro, deixou a porta destrancada. Assim, se alguém entrou enquanto ele estava fora, isso explicaria a ausência de danos na porta. Mas os investigadores logo notaram algo estranho. Os braços de Vince estavam cobertos de marcas de arranhões, algumas das quais pareciam bastante dolorosas. Quando os detetives perguntaram sobre as marcas, ele disse que se arranhou e cortou ao trabalhar no motor de um carro mais cedo. Se você quer saber, essa informação não faz muito sentido. Como quem trabalha com veículos quase todos os dias, alguns arranhões e hematomas são comuns, mas nenhum se compara aos arranhões e cortes descritos nos braços de Vince. A polícia realizou uma busca intensa na área, tanto por terra quanto pelo ar, mas nenhum sinal de Rachel foi encontrado. A polícia checou os aeroportos locais para saber se ela tentou voar para Dallas visitar o pai, mas não encontrou nenhum sinal dela na investigação. Mas é aqui que as coisas realmente começam a traçar um retrato assustador de Vince. A polícia investigou o quarto de Rachel e logo achou seu diário. Ela escrevia frequentemente em seu diário, detalhando emoções, experiências e abusos que sofria. A polícia ficou especialmente abalada com uma página em que ela revelava vários crimes que seu pai havia cometido contra ela. Rachel explicou que, em um dia de agosto de 1995, Vince entrou em seu quarto e começou a beijá-la, entre outras coisas.
Segundo seu diário, Vince disse que fazia isso para que ela soubesse como agem os predadores e pudesse evitá-los. Mas não havia como evitar seu padrasto. Às 18 horas na noite em que Rachel desapareceu, Carrie, a melhor amiga de Rachel, soube da notícia. Carrie juntou amigos da escola, contou o ocorrido e todos saíram para procurá-la. Eles passaram mais de 1 hora do lado de fora, no frio intenso, procurando desesperadamente pela amiga desaparecida, mas voltaram de mãos vazias. Eles procuraram em todas as ruas e parques próximos, mas ela simplesmente havia desaparecido. Carrie conta que todos os amigos se abraçaram e choraram ao perceber que a amiga sumiu, mas mantiveram a esperança de que não fosse definitivo. Nessa mesma época, Jeff Skip, pai biológico de Rachel, foi informado por telefone do desaparecimento da filha. Jeff deixou o emprego imediatamente e pegou o primeiro voo disponível para Illinois para ajudar nas buscas por ela. Embora Jeff não tenha estado presente em grande parte da infância de Rachel, ele era o pai que Rachel sempre precisou, não Vince. Quando ele chegou à casa de Amy e Vince, já não havia muito o que pudesse ser feito. Ele foi ao quarto de Rachel e deitou na cama dela. Ele pegou o Walkman dela, pôs os fones e deu play. Rachel estava ouvindo uma música chamada Hand in My Pocket. Era a favorita dela. Ela disse que adorava essa música quando passou o verão com o pai, meses antes. Jeff conta que, na casa de Rachel, confrontou Vince sobre o ocorrido. Jeff afirma que Vince só respondeu que Rachel deve ter sido levada enquanto ele passeava com o cachorro. Ao que tudo indicava, Vince parecia completamente despreocupado. Desde aquele dia, em 1996, porém, Jeff manteve o mesmo número de telefone, esperando que em algum momento Rachel tentasse entrar em contato com ele. Mas ainda assim, ela nunca fez isso. Em janeiro de 2000, um grande júri conseguiu obter um mandado para coletar amostras de DNA de Vince. Em 29 de janeiro, a polícia levou Vince de casa e o manteve sob custódia por mais de 9 horas para interrogatório e coleta de amostras. Enquanto falavam com Vince, ele se recusou a responder várias perguntas sobre o sumiço de Rachel. Ele foi obrigado a entregar amostras de DNA e cabelo, e a polícia iniciou a investigação contra ele por suspeita de homicídio em primeiro grau. Essa investigação começou depois que rumores começaram a se espalhar, alegando que Rachel poderia estar grávida e que o bebê poderia ser de Vince. Sem Rachel ter sido encontrada, não há evidências concretas para essa teoria, mas as anotações em seu diário são preocupantes. E, pessoalmente, essa é uma teoria que eu poderia facilmente apoiar. Vince também fez um teste do polígrafo e não passou no teste. Amy também foi interrogada pela polícia mais tarde, mas ela não encontrou nenhum motivo para acreditar que Vince poderia estar envolvido. Talvez ela estivesse cega de amor ou conhecesse ele melhor que ninguém, sabendo que, apesar dos defeitos, não era um assassino. Mas se quer saber, não acredito nisso nem por um segundo. Amy fez um teste do detector de mentiras e passou. Depois disso, Amy e Vince se recusaram a ajudar a polícia na investigação, o que foi uma reviravolta inesperada. Amy e Vince também se recusaram a realizar qualquer cerimônia em memória de Rachel. Só em 2002 que a cidade de Bolingbrook tomou a iniciativa, plantando uma árvore e erguendo uma placa em homenagem a Rachel, colocando isso bem em frente à antiga casa dela. Tanto Jeff quanto Carrie se firmaram na linha de frente dessa investigação. Enquanto Amy e Vince se recusaram a ajudar de qualquer forma, desde 1996, nem Jeff nem Carrie esqueceram. E eles continuam trabalhando para conscientizar as pessoas sobre o desaparecimento de Rachel, na esperança de que um dia finalmente se faça justiça no caso. E Vince será preso, ou quem quer que tenha sido o sequestrador de Rachel, caso realmente fique provado que Vince é inocente? A polícia de Bolingbrook ainda trata o desaparecimento de Rachel Mellon Skimp como investigação ativa. Portanto, se você tiver qualquer informação sobre o caso de Rachel, absolutamente qualquer coisa, pedimos que entre em contato com o Departamento de Polícia de Bolingbrook pelo 630-226-0600, onde Rachel possa estar. Eu espero e oro para que ela finalmente tenha encontrado a paz que tanto desejava. Ellie Costiel nasceu em St. Louis, Missouri, mas sempre sonhou em estudar na Universidade do Mississippi. Quando teve essa oportunidade, para ela,
a vida não poderia estar melhor. Mas então as coisas mudaram. Investigadores afirmam que não havia pistas ou evidências que pudessem alertar os amigos de Ali antes de sua vida ser tragicamente interrompida naquela tarde de julho. Os detetives na cena do crime não entendiam como alguém faria isso com uma estudante tão tranquila e comportada. Mas foi aí que eles focaram no principal suspeito, outro estudante que tinha uma agenda secreta que ninguém poderia ter previsto. Allie Costiel tinha 21 anos em 2019 e frequentava a Universidade Estadual do Mississippi, em Oxford, Mississippi. Oxford, Mississippi é uma cidade relativamente pequena, não acontece muita coisa por lá. Estive lá há poucas semanas e percebi que a cidade oferecia basicamente alguns restaurantes e lojas de artigos para atividades ao ar livre, como a Tractor Supply. Com cerca de 25 mil habitantes, é uma cidade charmosa e tranquila, ideal para estudantes universitários, pois não há muita confusão em um lugar tão pequeno e pacato. A Universidade do Mississippi é realmente a principal atração da cidade, e acho que é seguro presumir que a faculdade provavelmente é de onde a cidade tira a maior parte do seu dinheiro também. A universidade tem uma taxa de aceitação de cerca de 90%, mas o motivo pelo qual a maioria das pessoas vem para cá provavelmente é porque a mensalidade é relativamente baixa, comparada a outras escolas semelhantes. E com uma taxa de graduação de cerca de 65%, ela fica no mesmo nível de escolas que podem custar 10 vezes mais, oferecendo basicamente a mesma educação. Por isso Allie Costiel queria tanto estudar na Universidade do Mississippi. Uma ótima escola, um ótimo preço e geralmente ótimas pessoas. Allie estava cursando a faculdade com planos de se formar em marketing. Ela estava programada para se formar na primavera de 2020, muito antes de muitos de seus amigos e colegas, pois vinha frequentando aulas de verão além dos cursos regulares da faculdade. Allie tinha o sonho de conseguir um emprego na indústria da moda de alguma forma, embora nunca tenha revelado especificamente que tipo de trabalho em marketing de moda ela esperava, pelo menos não publicamente. Mas Allie não era apenas aluna da Universidade do Mississippi. Ela não era só uma estudante comum, ela tinha uma paixão feroz que poucas pessoas conseguem igualar. Allie cofundou a fraternidade Alpha Phi e foi presidente do clube de golfe da escola. Além disso, no tempo livre, ela ajudava a dar aulas de ginástica na região. Eu não sei como ela conseguia encontrar tempo para fazer todas essas coisas, mas com as aulas de verão em cima de tudo isso, fica bem claro que Allie era uma pessoa muito ocupada. Mas ela sempre fazia questão de reservar um tempo para os amigos e a família. A mãe dela lembrou dos sonhos de Allie de frequentar a universidade e disse que ela não só tinha planos de construir uma grande carreira para si mesma, mas também sonhava em conhecer seu futuro marido na escola. Allie acreditava que encontraria um parceiro adequado e se casaria com um homem honesto até se formar. No outono de 2016, Allie acreditou que finalmente havia encontrado esse homem quando conheceu Brandon Tisfeld, um estudante por quem ela se apaixonou perdidamente. Mas infelizmente, esses sentimentos não eram recíprocos. Os amigos de Allie afirmam que tentaram alertá-la sobre Brandon, mas ela estava cega por ele. Allie sentia uma atração magnética por ele e não conseguia tirá-lo da cabeça, embora seus sentimentos não fossem correspondidos. Mesmo assim, ela não conseguia superá-lo. Ao longo dos anos seguintes, Allie aprenderia muito sobre si mesma ao perceber até onde estaria disposta a ir para manter Brandon por perto. Apesar de parecer estranho, Allie e Brandon Tisfeld não se conheceram no campus. Ela o conheceu em Fort Worth, Texas, em 2016, mas logo descobriu que ele estudava na Universidade do Mississippi. Para Allie, parecia que as estrelas finalmente se alinhavam e o relacionamento deles estava destinado a acontecer. Mas, infelizmente, isso não era verdade. Na época, Allie certamente não sabia disso, mas todos ao seu redor sabiam exatamente o tipo de pessoa que Brandon realmente era. Brandon fazia parte do grupo popular. Ele era popular desde o começo, pelo menos entre os outros caras da sua idade. Quanto às mulheres, bem, assim que realmente o conheciam, geralmente saíam correndo para o outro lado, mas não foi assim com Allie. Ela não se cansava dele. De acordo com vários amigos e conhecidos, Brandon era, bem, uma pessoa terrível. Agora, eu não costumo sair por aí jogando insultos assim com frequência, mas estou falando sério. Brandon era a própria definição de lixo humano. Todos os amigos de Allie o consideram um idiota. Tudo o que ele falava era sobre o dinheiro do pai e como ele podia fazer o que quisesse, porque o pai dele sempre dava um jeito de livrá-lo de qualquer situação.
Não importava se o que Brandon fazia era ilegal ou simplesmente imoral. Ele fazia o que queria o tempo todo, sempre. Não importava a quem machucasse no processo. Uma das amigas da Ellie falou sobre Brandon e, embora essa amiga tenha feito questão de permanecer anônima, ela o descreveu como um porco. Ela disse que ele gastava o dinheiro da família como queria e saía com 6 garotas ao mesmo tempo, rindo delas. Ela concluiu seus comentários sobre Brandon, abre aspas, super misógino. Outros amigos também lembraram de Brandon assim. Disseram que ele foi criado como filhinho do papai e não respeitava mulheres, vendo-as quase como propriedade para brincar. Um amigo lembrou que ele sempre incomodava todas as mulheres com quem convivia nos dormitórios. Ele ficava com elas, conseguia o que queria e ia para a próxima. Infelizmente, isso também parece ter acontecido com Ellie. Ellie era muito apaixonada por Brandon e no início do relacionamento achava que só ficavam um com o outro e já estavam namorando. Segundo a família de Ellie, ela estava completamente errada. A mãe de Ellie lembrou que Ellie chegou em casa da faculdade um dia e anunciou que tinha conhecido um garoto, especificamente um garoto do Texas. A mãe dela conta que por algum motivo, Ellie sempre se interessou pelo Texas e seu povo. Quando ela conheceu um garoto de um de seus lugares favoritos, ficou muito feliz. Ellie inicialmente descreveu Brandon como uma paixão, mas logo ficou claro que eram mais do que isso. Maddie Norris, amiga próxima de Ellie, afirma que nunca conheceu Brandon, pois ele sempre preferia outras coisas a conhecer seus amigos e família. Maddie, mais tarde, descreveria o relacionamento entre Ellie e Brandon como cheio de idas e vindas, mas para Ellie, Brandon era a única pessoa com quem ela se importava. Amigos de Ellie afirmam que Brandon a magoou várias vezes. Ela sempre marcava com ele, mas ele nunca ia. Ela convidava amigos para conhecê-lo, mas ele desaparecia horas antes. Ela agendava encontros ou ligações, mas ele nunca aparecia. Tudo isso chegou a um ponto de ruptura no verão de 2019. Nessa época, Ellie e Brandon já estavam envolvidos de alguma forma há cerca de 3 anos. Mas então Ellie deu uma notícia bombástica a Brandon. Ela enviou mensagem avisando que talvez estivesse grávida. Ela também enviou uma foto mostrando o resultado de um teste de gravidez que deu inconclusivo. Ellie estava no último ano da faculdade e planejava se formar em alguns meses, na primavera seguinte. Ela revelou sua possível gravidez para Brandon no dia 14 de junho por volta das 22h15. Enquanto Brandon sempre fazia o possível para escapar e sumir sempre que Ellie procurava por ele, dessa vez foi diferente. Ele respondeu rapidamente, sugerindo que ela tomasse a pílula do dia seguinte e seguisse com a vida. Ele afirmou que não queria criar uma criança. Eu não quero um filho de jeito nenhum. Poucos minutos depois, veio outra mensagem. Estou falando sério, nenhum filho. Isso vai arruinar minha vida. Não vou ajudar em nada. Logo após essas mensagens, Ellie marcou um encontro com Brandon sobre a suposta gravidez, mas ele não apareceu, vai entender. Ela agendou outras reuniões de acompanhamento, mas ele não compareceu a nenhuma. Ele sempre arrumava desculpas, dizia estar ocupado, tinha outros planos ou esquecia. Só em julho daquele ano que Brandon finalmente se encontraria com Ellie. Mas ele não planejava simplesmente se encontrar com ela. Ele tinha planos maiores e um segredo ainda mais sombrio. Ellie e Brandon haviam mais uma vez combinado de se encontrar na noite de 19 de julho de 2019. Ellie deveria estar com 3 meses de gravidez, mas a polícia encontrou imagens de câmeras mostrando que ela esteve em um bar naquela noite. Ela saiu do bar, pegou um Uber e foi vista indo sozinha para casa, indicando que provavelmente bebeu. Isso aconteceu às 23h52. Poucas horas depois, às 1h28 da manhã, acredite ou não, Brandon realmente apareceu para o encontro que eles marcaram. Ele pegou Ellie e os dois foram de carro até um acampamento de pesca no Lago Sardis. Fotos da cena do crime mostram que os dois bebiam White Claw e comiam besteiras até o acampamento de pesca. Tudo isso ocorria enquanto ambos acreditavam que Ellie estava grávida. White Claw é uma bebida alcoólica e besteiras também não são boas para bebês. Eles chegaram ao acampamento de pesca por volta das 2h15 da manhã. Segundo moradores da região, por volta desse horário, vários tiros foram ouvidos à noite. Uma mulher que passeava com seu cachorro disse ter ouvido tiros entre 2h15 e 2h30 da manhã. Quase no mesmo horário que Brandon e Ellie teriam chegado.
Por volta das 10h30 daquela manhã, um policial fazia patrulha de rotina no acampamento quando se deparou com a cena do crime. Segundo as fotos da cena e o depoimento do policial, ao chegar ao acampamento, ele encontrou Ali deitada de bruços no chão. Ali perto, encontrou a bolsa dela, 2 latas de White Claw e o saco de petiscos citado antes. Uma jaqueta estava sobre uma mesa de piquenique próxima. Quando ele se aproximou de Ali, ficou claro que ela havia perdido a vida após ser atingida por vários disparos a uma distância relativamente próxima. O policial afirmou que, ao inspecionar mais de perto, Ellie havia sido atingida um total de 9 vezes, embora 11 estojos de munição tenham sido encontradas nas proximidades, deixando 2 disparos sem explicação. O investigador afirmou que, em todos os seus anos de serviço, nunca viu alguém ser atingido tantas vezes. Assim que a polícia confirmou a identidade de Ellie, eles imediatamente começaram a trabalhar no caso, entrevistando seus amigos mais próximos e membros da família. Eles queriam ouvir o depoimento dos amigos de Ali. Depois de conversar com vários amigos e conhecidos, os detetives rapidamente perceberam que havia um nome que surgia repetidamente nas conversas: Brandon Tisfeld. Brandon era uma pessoa difícil de localizar, mas a polícia conseguiu finalmente entrar em contato com ele e pediu que ele comparecesse para prestar depoimento. Até onde sei, não disseram que ele era suspeito, só falaram que queriam ouvir seu depoimento sobre a noite do crime. Mas Brandon tratou a polícia da mesma forma que tratava todas as mulheres em sua vida, com total desrespeito. Ele disse aos policiais, pelo menos em 3 ocasiões, que os encontraria em um local específico, em um horário específico, mas nunca aparecia. Após a terceira mentira, a polícia ficou mais rigorosa, falou com um juiz e solicitou mandado de prisão e acesso aos dados do celular dele. O juiz aceitou o pedido e a polícia passou a rastrear Brandon pelo celular. Eles logo descobriram que ele já não estava mais no Mississippi. Ele havia feito as malas e estava indo para o Tennessee sem nunca avisá-los. Nem preciso dizer que isso não daria certo, então a polícia o rastreou após emitir um alerta para sua caminhonete, uma Ford F-100 e 50 mil dólares comprada novamente com o dinheiro do pai. Cerca de 2 horas depois de emitirem o alerta, Brandon foi preso em Memphis. Quando a polícia revistou a caminhonete de Brandon, a situação dele piorou muito. Eles encontraram uma arma calibre .40 que ele escondia, igual à usada na cena do crime. Brandon foi rapidamente extraditado para o Mississippi, mas acredite, as coisas ainda iam piorar. Enquanto a polícia tentava ligar Brandon à cena do crime, pediu acesso aos registros telefônicos de Ali. Embora eles obviamente tenham encontrado a arma que foi usada no crime, eles não tinham nenhum tipo de motivo, e sem um motivo seria um pouco mais difícil para o júri considerar Brandon culpado. Bem, não demoraria muito para eles descobrirem uma montanha de evidências que simplesmente não poderiam ser ignoradas. Quando começaram a analisar o Apple Watch e o iPhone de Ali, eles conseguiram usar os dados de localização, os dados de atividade física e as mensagens de texto dela para traçar um quadro surpreendentemente claro de quando o crime aconteceu, como ele se desenrolou e qual foi o papel de Brandon em tudo isso. Confirmaram pelo iMessage da Apple que Brandon foi o último a ver Ali na noite do desaparecimento. Além disso, compararam os dados de localização e confirmaram que ambos estavam no mesmo lugar e horário. Mas então surgiu a prova mais incriminadora. Ao analisar as mensagens de Ellie, descobriram que por 3 meses ela fez Brandon acreditar que estava grávida dele. Brandon, naturalmente apavorado, se recusou a fazer a coisa certa e simplesmente se encontrar com Ellie para conversar sobre o assunto e descobrir qual papel ela queria que ele desempenhasse em tudo isso. Brandon não queria uma criança, mas Ellie insistiu para que ele discutisse as possibilidades. Ao final, Brandon tomou uma decisão precipitada que mudou para sempre a história da comunidade. A polícia conseguiu provar que Brandon, apavorado com a possibilidade de, entre aspas, arruinar sua vida, decidiu tirar a vida de Ali e do bebê que ela esperava. Ou será que ele fez isso mesmo? Bem, sim, ele tirou a vida de Ali, mas uma revelação chocante foi anunciada quando uma autópsia foi realizada no corpo de Ali. Ela não estava grávida, nem havia qualquer indicação de que tivesse estado em algum momento recente. Então, o que houve com esse teste de gravidez estranho que ela mostrou para Brandon?
Bom, quem é que sabe? Existem milhões de razões para um teste de gravidez dar inconclusivo, mas parece que Ellie estava levando essa história ao máximo que podia, talvez só esperando conseguir um encontro com Brandon. Mas é o seguinte, não temos como saber se Ellie sabia que não estava grávida. Não temos como saber se ela realmente estava apenas enrolando ele. Mas o que eu acho realmente estranho é que durante os 3 meses em que ela acreditou que poderia estar grávida, ela nunca se preocupou em fazer um novo teste de gravidez para confirmar de uma vez por todas. A evidência mais importante, na minha opinião, de que ela provavelmente sabia que não estava grávida, foi ter ido ao bar naquela noite e as latas de White Claw encontradas na cena do crime. Ellie era inteligente e provavelmente sabia que, se estivesse grávida, não deveria beber. Isso sugere que Ellie talvez estivesse tão apaixonada por Brandon que faria de tudo para passar alguns momentos a sós com ele e tentar resolver as coisas. Mas Brandon era simplesmente covarde demais para enfrentar as possíveis consequências de suas ações e simplesmente sentar e conversar com ela. E o que mais me incomoda é que, se Brandon tivesse um pingo de juízo, também teria juntado essas peças. Mas, em vez disso, ele decidiu acabar não só com o relacionamento deles, mas com uma vida inteira. Ellie se esforçava muito para conquistar seu diploma e iniciar a carreira dos sonhos. Ela se esforçou tanto para amar alguém e começar uma vida com essa pessoa, mas infelizmente era alguém que simplesmente não conseguia retribuir esse amor. Ellie tinha tudo a seu favor, mas esse monstro imbecil tirou tudo isso dela e muito mais. Após ser preso, a polícia achou uma nota escrita à mão em que Brandon assumia a responsabilidade por suas ações. A nota estava endereçada aos seus pais e ele explicou que sentia muito pelo que havia feito e pelo sofrimento que havia causado a eles. Ele disse que tinha pensamentos sombrios há anos antes do crime. Ele afirmou não saber a origem desses pensamentos, mas disse que cedeu a esses pensamentos e agora se arrepende profundamente. Brandon foi condenado à prisão perpétua, podendo obter liberdade condicional aos 65 anos. Parece que finalmente Brandon cometeu um crime do qual seu pai não pôde livrá-lo.